Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa nosso no podcast, no Joycast. Gente, honra imensa mais uma vez estar aqui. Quero agradecer a presença dos nossos amigos aqui, parceiros que estão aqui por trás das câmeras ajudando a gente. Quero agradecer também o pessoal que é o nosso patrocinador, nossos apoiadores aí, que é o pessoal da Leader Track, né? Pessoal especialista em monitoramento veicular, né? Se você tem uma frota de carro e você tem essa preocupação com o seu carro, com o seu veículo, já se inscreve aqui, já procura eles aqui no Instagram que eu vou marcar, tá bom? E o outro parceirão nosso aí também é o pessoal da Goiás Contabilidade. Gente, se você que é médico, principalmente você que é médico e advogado, você quer criar o seu CNPJ, procura esse pessoal, eles estão preparados para isso. Então vamos lá para o nosso próximo programa. E hoje temos a honra de receber nossa amiga aqui, professora Perpétua Pontes. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Gente, a Perpétua, ela é psicanalista, psicoterapeuta, escritora e criadora do método Caminho Reverso e da teoria da zona neutra. Parabéns. Muito estudo aí. Muito estudo. E o tema de hoje nós vamos falar sobre o que a neurociência e a espiritualidade revelam sobre o colapso silencioso na mulher moderna. Um tema complexo, porém muito comum, né? Isso. É interessante, eu como professora, por isso que eu gosto dessa nomenclatura de professora, porque eu tento trazer a ciência, que é algo que às vezes as pessoas olham e acham muito complexo para nosso cotidiano e para nossa vida de uma forma bem simples, porque é isso que é importante. Então, quando a gente fala de neuroespiritualidade, de neurociência, nada mais é do que a união, ou seja, a junção entre a espiritualidade e a ciência. Ou seja, eu sou cristã, então eu falo das escrituras, falo da espiritualidade, sem nenhum tipo de religião, dogma, e falo também da ciência. Então eu faço essa junção, por isso espiritualidade. Espiritualidade. Isso mesmo. Bom demais. Quando você... Até a gente tava definindo os temas lá, eu vi e falei assim, cara, eu nunca ouvi falar, pra falar a verdade, né? Eu conheço você, porém, eu não sou um público assim que te acompanha, mas é mulheres, né? Sim. Seu público. Mas quando eu vi o tema lá, eu fiquei até meio inseguro. Eu falei assim, não, vou ter que dar uma estudada aqui pra gente conversar lá e não dar bobeira. Mas assim, é muito importante isso que as mulheres passam no dia a dia, né? E assim, qual que é um fator que você pode falar assim, um fator característico que contribui a esse colapso? Assim, você fala assim, não, esse fator que contribui para esse colapso na mulher? Olha, isso acaba que sendo histórico, mas quando a gente fecha em algo mais concreto, eu gosto de falar de algo, sempre falo aí nas minhas lives, sobre algo que é uma metáfora, mas é uma metáfora interessante. Quando a gente vai andar de avião, a primeira coisa que a aeromoça fala lá, olha, antes de você colocar, se o avião trepidar, der algum problema, antes de você colocar máscara em qualquer pessoa, mesmo que tenha um idoso, uma criança, coloque em você. E a mulher, ela tende a cuidar do outro. Então, ela tende a preocupar primeiro com os filhos, ela preocupa com os pais, ela preocupa com o marido, né? E ela deixa ela de lado. Autoanulação. Autoanulação. E aí, onde colapsa. Por quê? Porque a mulher, ao longo da história, ela vem acumulando funções. E é onde ela deixa de pensar nela, ela esquece de si mesma para cuidar do outro. Então, é nesse momento onde ela para de olhar para ela e começa a cuidar do outro. E aí você chega numa pergunta, eu falo sempre, e aí, quem está cuidando de você? Enquanto você está cuidando de todo mundo, quem está cuidando de você? Isso é verdade. É aí que acontece o colapso. Isso é importante mais, né? Porque essa autoanulação, ela esquece do valor que ela tem, né? E isso aí é tão interessante, Joey, que é um processo histórico. O que aconteceu? Na Primeira e Segunda Guerra Mundial, até a Primeira e a Segunda Guerra Mundial... Para onde que eu olho, gente? Aqui, para você mesmo. Não, pode olhar para mim. Essa aqui é a sua câmera também. Ah, essa aqui, tá. Tem essa e aquela geral também. O ideal é olhar para ele, tá? Ótimo. Então, o que acontece? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? A mulher, até então, ela ficava dentro de casa e ela tinha responsabilidade no lar. Quando acontece a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, os homens vão
para a batalha. E as mulheres, elas ficam ali, elas começam a ter responsabilidade não só de cuidar das crianças, mas também de cuidar da parte financeira. Então, elas vão para o mercado de trabalho, para as indústrias. E quando a mulher vai para a indústria, ela põe a gosto de trabalhar, ela põe a gosto da independência. Quando os homens voltam, eles não conseguem mais ter aquele mesmo domínio sobre as mulheres. Elas se destacaram. Elas se destacaram. E é um ponto positivo, sim. Então, na verdade, esse é o conceito de Freud, né? Que a mulher busca qualidades do pai no marido e o homem busca qualidades da mãe na esposa. Então, existe essa questão que é muito forte também aí dentro da psicanálise. Isso é automático, né? É automático. É algo... na verdade, são padrões que a gente repete. A gente vai falar isso dentro da epigenética, que são padrões que a gente repete. Cultural? É cultural? A epigenética é relacionada à cultura? A questão é... Jean Piaget já fala sobre isso. Jean Piaget é um psicólogo suíço de renome e ele fala sobre a memória coletiva. O que é a memória coletiva? É o aprendizado que nós temos, que a gente carrega dos nossos ancestrais. E a epigenética, ela é uma ciência que ela estuda a capacidade que a gente tem de trazer herança mental de traumas dos nossos ancestrais. É tão interessante, Joey, que a gente tem... quando você vai no médico, o médico te pergunta assim, você tem alguma pessoa que teve câncer na sua família? Algum diabético? Então, você teve alguma pessoa que tem a doença física? Só que a epigenética, ela estudou que traumas também são colocados de pais para filhos. E essa pesquisa ela foi feita na universidade lá dos Estados Unidos. Eles pegaram os ratinhos e colocaram os ratinhos... era assim, eles colocavam o ratinho para cheirar uma madeira e eles cheiravam a madeira e levavam um choque. E eles fizeram isso por vários dias. O que acontece? Esses ratinhos tiveram filhos, tiveram netos e eles foram separados. E passava-se anos. Quando eles colocavam aquele cheiro, o ratinho tremia de medo. Por quê? Na lembrança dos avós deles, ele trouxe a lembrança dos avós dele que foi, né, que levou o choque. Isso aconteceu, essa pesquisa também acontece com os soldados da guerra. Homens que foram para a guerra, e esses homens, eles não tinham filhos. E quando eles tiveram filhos... Talvez o irmão que já tinha e o filho que ele teve fica traumatizado. Por quê? Ele participou da guerra e passou os genes para a criança. Nossa, isso é forte demais. Isso é muito forte. Então, quando eu estudo epigenética, eu estudo que os meus ancestrais têm influência sobre a minha vida. Por isso é que, às vezes, Joy, a pessoa tem medo de dirigir e não sabe por quê. Às vezes, lá a avó dela, a mãe dela sofreu um acidente de carro e ela tem medo. Às vezes tem medo de barata, às vezes tem medo, sabe? Medos que você não sabe de onde vem. Então, esses medos, talvez não sejam medos que você trouxe, sejam medos que os seus antepassados trouxeram para você. E aí, quando a gente pensa dentro da epigenética, e a neurociência trabalha com isso, a gente é um campo muito externo. Porque aí eu percebo que eu trago para a minha vida não só traumas da minha infância, não só dores da minha adolescência, mas eu trago também as dores dos meus antepassados, o que eles viveram. Tipo o ratinho. E aí, eu percebo também que eu trago não só dores, traumas, mas que eu trago padrões que se repetem. Aí entra a PNL do Joseph Conner. O que é? A gente repete padrões. Padrões de separação. Você pode ver que a família tem muita separação. Muita gente separa. Pode-se falar que é cultural? Ou não é cultural? Não é. Pode. O Piaget fala, né? O Jean Piaget fala que é a memória coletiva, ou seja, pode se entender um pouco como cultural, mas a epigenética não é cultural, é biológica. É uma questão biológica, ou seja, genética, está no seu corpo, no seu gene.
Entendeu? Tá enraizado E tá ali. enraizado ali. Então, não é uma coisa que você pode desfazer daquilo. Então, é uma coisa que vem. Por isso é que você pode observar. Famílias que têm muitas dívidas. Aí o avô vendeu as fazendas, aí o tio vendeu a fazenda e você não consegue prosperar, você vive devendo. E aí vem as questões de separação. Há famílias que têm muita separação, que têm muito adultério, que têm vício de álcool. Então, assim, na verdade, são padrões que eles vão repetindo. Pode-se dizer, existem os teóricos que falam que é cultural, só que o Piaget, a epigenética já trata como algo biológico. O Carl Jung, no caso, fala é o Carl Jung, tá, gente? Acho que eu falei errado aí. É o Carl Jung que fala sobre a memória coletiva. Ou seja, nós herdamos conhecimentos que são dos nossos ancestrais. Então, se de repente você tem uma pergunta, você quer uma resposta, por isso é que hoje fala muito sobre a meditação, sobre você estar presente. Você pode acessar conhecimento dos seus antepassados e trazer. Por isso que eu gosto da neurociência. Eu gosto da ciência, que é a parte científica da razão, mas a espiritualidade também. E aí vem... não é coincidência. Dentro da ciência fala-se epigenética e dentro da Bíblia fala bênção e maldição. Lá em Êxodo fala, Deuteronômio fala. A bênção vai até a 4ª geração e a maldição... Não, a bênção vai até a 10ª ou 1000ª e a maldição até a 4ª. Então, o que é mais interessante dentro do meu trabalho é essa conexão que eu faço entre a ciência e a espiritualidade dentro das escrituras. Não tem como elas andar separadas. Não tem como, Não tem porque, como. na verdade, é como se a ciência comprovasse o que estava ali dentro da escritura. Então, quando Deus fala isso, como que Deuteronômio, tantos anos, né, aquele tempo atrás, eles sabiam disso? Eles não sabiam, mas hoje, geneticamente, é comprovado. Então, a ciência, ela valida a Bíblia. Ela valida a escritura. E por isso eu gosto de navegar, sabe? Eu gosto de navegar entre a ciência e a espiritualidade. Porque a gente consegue colocar esse conceito e entender o porquê de muitas dores das mulheres. Aí, quando você vem me falando sobre o colapso da mulher moderna, agora pensa um pouquinho. Você já traz as dores que são suas, da sua infância, dos seus traumas, da parte de você ser criança. E aí você traz os traumas também dos seus ancestrais. Ou seja, você precisa de uma forma... Por que hoje a terapia é tão importante? Porque você precisa buscar essa cura. Você precisa, né? Carl Jung fala, trazer para a luz, para você descobrir. Aí eu faço a escavação e ali dentro da escavação você descobre qual que é o padrão que a sua família está repetindo. É padrão de separação? Opa, eu tenho que cuidar do meu casamento. É padrão de dívida? Opa, eu tenho que cuidar das minhas finanças. Então, você começa a perceber ali qual é o padrão que a sua família repete e é extraordinário. As mulheres, assim, a gente fica encantada com essa cura. Por quê? Porque não é uma cura, não é algo mágico. É quando você traz para a consciência da pessoa, você começa a analisar. Eu estou falando para você, eu tenho certeza que você já está pensando aí. O que será que é o padrão que eu ando repetindo? E uma das coisas também que eu estou vendo, que a gente acha que esse assunto realmente está voltado para a mulher moderna, mas tem muita coisa que serve para o homem. Claro. Muita coisa. Eu tenho muitos homens seguindo, né? Muitos homens querendo entender, querendo saber, querendo saber o porquê que às vezes não prospera, não consegue sair do lugar. Uma das coisas que a gente está falando aqui em todos os programas, em tudo que a gente for falar aqui, a gente usa isso aqui para tanta coisa desnecessária e jamais procura para saber igual um assunto tão importante como esse. Conhecimento. Você pode observar, você vai ver a quantidade de visualização, principalmente que agora que nós estamos começando o programa, as pessoas, o interesse é mínimo. As pessoas têm que despertar o interesse, elas se despertam quando às vezes está acontecendo, já está alguma coisa alarmante. Sim. Você pode observar, igual hoje que nós falamos. Até teve uma pergunta que você fez, que você
que a gente tinha conversado anteriormente, o porquê que a mulher chega nesse lugar de colapso, né? O porquê que o ser humano, vamos dizer assim, já que você colocou também os homens, e eu tenho muitos seguidores homens, mas por que a pessoa chega nesse colapso? Justamente por não olhar. Aí tem aquela corridinha do rato, você já viu falar? Tipo assim, olha, você tem um monte de conta para pagar, você tem energia, telefone, cartão, e aí você trabalha, paga aquela conta, faz mais conta, trabalha de novo, paga aquela conta e vira a corrida do rato. E aí chega onde você falou. Quando eu pego o meu celular, o que eu quero assistir? Virgínia, saber o que está acontecendo na vida do Léo Dias, da Virgínia. Então, eu começo a querer relaxar, assistir um Netflix. Eu não paro para entender o processo de dor que eu estou passando, o que eu estou repetindo. E assim, quando a gente vai para a área sociopolítica, é isso que eles querem, né? Porque quanto mais você estiver em Nárnia ali, não estiver ligado... Tá dando ibope. E nem se ligar no que você pode alterar da sua vida, no que você pode mudar, você fica ali, meio que robotizado. É zumbi, né? Eu falo assim, gente, tem hora que a gente olha, parece que o povo tá com zumbi ali no celular. E eu falo muito para as minhas alunas, para de ficar olhando fofoca, vida dos outros, vai estudar, vai entender. Porque o autoconhecimento, ele é importante. Então, quando a pessoa não busca esse autoconhecimento, ela entra nesse colapso, nesse desequilíbrio. E quando a mulher, o homem, entra no desequilíbrio, no colapso, aí sim eles vão buscar ajuda. Só que existe dentro dessa proposta da PNL, do Joe Dispenza aqui, que trabalha com a neurociência, o Joe Dispenza trabalha com epigenética, neurociência, já existe esse pensamento. Sabe por que seu corpo para e funde? Para você parar, alarme. olhar. Um alarme, um alerta. Eu falo, é como se fosse uma febre. Então, quando as mulheres chegam para mim, muito angustiada, Perpétua, eu tô com pânico, parece que eu vou morrer, eu tô sentindo falta de ar, eu tô muito mal. Eu falei assim, agradece você tá sentindo isso. Ai, como assim eu agradecer a ansiedade? Você tá louca? Não. É igual a febre. A febre, ela sinaliza que tem uma infecção no seu corpo. E a sua ansiedade, o seu pânico, ele tá te mostrando que você precisa curar alguma coisa. Um sinal. Um sinal. Agora, para que chegar nesse lugar? Eu tenho uma aluna, ela libera para falar dela, lá da Espanha. Ela teve um AVC para parar. Ela falou, Perpétua, eu tive que ter um AVC para parar. E ela chegou a essa conclusão dentro da minha mentoria. Por quê? Porque ela tinha aquele negócio, eu tenho que mandar dinheiro para o Brasil, eu tenho que mandar dinheiro para minha família, eu tenho que cuidar disso, eu tenho que fazer aquilo. E ela trabalhava tanto, e ela falava assim, não, eu não posso parar, nem se eu ficar doente, eu estou trabalhando e não paro, né? Aí entra dentro da PNL, o que você fala também, o poder da sua fala. E aí ela entrou no estado deu um AVC, ficou doente e teve que parar. Então, ou você para por bem ou você vai mal. Parar por algo muito ruim que vai acontecer na sua vida. Então, quando eu falo assim para as meninas, para as estrelas, né? Eu falo as minhas estrelas, minhas trades, eu falo que bom que você chegou aqui mais ou menos, você não chegou tão ruim. Porque tem pessoas que chegam muito ruim. Porque é necessário isso para a pessoa assustar e querer buscar essa mudança. Então, é por isso que é bom a gente falar para os ouvintes, para as pessoas que estão assistindo. Antes de chegar nesse lugar de angústia, antes de chegar nesse colapso, a pessoa procurar ajuda. Sabe? Entender que ela precisa de ajuda. E assim, esse autoconhecimento é muito bom, que é igual aquele ditado, né? Autoconhecimento, ninguém te rouba. Sim. É uma coisa que você tem, você vai levar para a vida inteira, né? E vai evoluir. Porque às vezes o que tem de pessoas que estão em relacionamentos abusivos, né? Que às vezes a mulher, o cara tá dominando a mente dela ali, ela nem tá vendo. O cara às vezes até agressão, né? Da mesma forma também tem mulher, né? Ao contrário também, vice-versa, essa é a história. Mas assim, é mais voltado para as mulheres esse assunto, porque hoje a gente vê que elas sofrem mais com isso mesmo. Né? A mulher, ela tem ela traz, é o que a gente volta lá na epigenética, ela traz o silêncio das avós.
ela traz o silêncio das bisavós, ela traz o silêncio, ela segura, ela guarda, ela tem aquela necessidade de cuidar do outro, de investir no outro, de fazer para o outro e não fazer por si. E ela traz esse silêncio, esse silêncio que sufoca, mas ela se silencia diante da dor, diante do sofrimento. Às vezes ela vai chorar no banheiro, às vezes ela chora na madrugada, mas ela não expõe. E isso sim é preocupante. Por isso que a OMS está com essa preocupação, porque de 10 pessoas, 7 são mulheres. Isso é uma panela de pressão, né? Isso é perigosíssimo. Porque ele vai dando pressão, uma hora ela... Uma hora não consegue. E é muito importante a gente ter esse pensamento. Eu estou cuidando do outro, mas quem está cuidando de mim? Quem está cuidando de você? É importante a gente ter essa noção. Eu cuido, mas quem cuida de mim? Então, eu preciso sempre lembrar do avião. Primeiro, eu preciso colocar a máscara em mim. Eu trabalho com várias mentoradas, né, várias alunas, e uma delas falou assim, Perpétua, meu marido falou assim, nossa, mas você está muito diferente depois que você começou esse tratamento com a professora, ué. Antes eu falava, vamos ali comer um peixe, você queria. Eu falava, vamos ali comer um churrasco, você queria. Agora não. Você já fala, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas é o que a gente trabalha, porque tem mulher que se anula. Anula 20, 25 anos. Ela vai lá comer o churrasco porque você gosta. E ela não chega e fala, não, eu não quero ir para churrascaria hoje, eu quero comer outra coisa. Então, isso acontece muito. Isso vai trazendo uma dor para ela, uma dor, né, um sentimento de não merecimento. É outra coisa que atrapalha muito a vida da mulher. Esse sentimento de não merecimento. Não, eu não mereço ser feliz. Nossa. Eu não mereço conseguir. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. É muitos pontos, né? São muitos pontos que precisam ser trabalhados. E por isso que a gente faz essa junção da epigenética, da neurociência, para a gente entender que é uma jornada, que eu não tenho como eu conseguir avançar, ter prosperidade, ter um bom relacionamento, se eu não conseguir curar as minhas raízes, se eu não conseguir curar a minha mente, se eu não conseguir curar o meu passado, entender como é... Hoje eu estava falando na minha live, foi tão interessante, Joey, que eu estava falando sobre, dentro da neuroplasticidade, a ciência fala neuroplasticidade cerebral. Olha que palavrão. Neuroplasticidade cerebral. A ciência fala isso, neuroplasticidade cerebral, a gente fala fé. Né? A religiosidade fala fé. O que é isso? É a capacidade sua de fazer esse movimento que eu ensino dentro da minha comunidade com as minhas mulheres lá, com as minhas estrelas. Como que funciona? Você tem que acreditar. Você tem que profetizar. O universo, ele é regido por leis. Não existem as leis de trânsito, tipo assim, aqui você pode virar, aqui você não pode virar, vermelho, amarelo. Então, existem as leis universais. A doutora Helena fala muito bem sobre isso. As 7 leis universais. A primeira é a lei do mentalismo. Tudo que é criado, primeiro é pensado na sua mente. Quem foi criar essa garrafa que um dia pensou nela, quem criou esse computador, primeiro cria na mente. Entendeu? Então, quando a gente está trabalhando o desenvolvimento pessoal dessas mulheres para conquista, a gente trabalha. Primeiro você tem, é o que o Dr. Joy Dispenza, o Joseph Conner trabalha dentro da PNL, a ancoragem. Nada mais essas palavras difíceis que eu estou falando aqui, nada mais do que o poder da palavra. Só que quando eu falo poder da palavra, fica, ai meu Deus, a Perpétua está falando de autoajuda. Não estou falando de autoajuda. Estou falando de ciência, de espiritualidade. Por isso é que eu busquei essa junção. Não adianta você começar nada se você não crer. Então, aí, olha para você ver. Eu falo assim, Deus tem as normas dele, que é as leis universais. Se você pode ser a melhor pessoa do mundo, Joy, e pode chegar outra pessoa ruim. Se vocês dois pular do 8º andar, os dois vão machucar, não vai? Porque existe a lei da gravidade ali, ó. Entendeu? Então, existem as leis universais. E nós, quando a gente começa a entender sobre as leis universais,
a gente começa a atrair as coisas boas. Hoje eu ainda estava conversando sobre... Eu anotei o nome da menina aqui, gente, porque eu sou... Se a gente não anotar, não tem jeito Eu não. ando naquela fase da menopausa, que esquece tudo, aí vem Covid. E eu não tenho menopausa e tá do mesmo jeito. Deixa eu te falar. É a Laércia, né? Aquela... como que ela fala, gente? Traz pitu, não é? Garçom? Traz pitu, não é? Ela fala garçom, isso. meu bem tá aí. Garçom, traz o pitu aí. Não, ela pergunta se tem, Tem pitu? Garçom, tem pitu? Aí ele fala, tem. Meu amor, tá aí? Meu amor passou por aí? Meu amor passou por aí? Gente, ela viralizou de uma forma tremenda. E ela foi apresentar um programa de televisão, se eu não me engano, é Sérgio Portiolli. Ele chegou nela e falou assim, Laércia, não sei o quê... como que você tá agora que você arrebentou, tá nesse sucesso danado? Você esperava por isso? Ela olhou para ele e falou, sim, eu esperava. Olha. É lindo. Eu falei que para as minhas estrelas que eu vou postar. Eu esperava. Aí ele falou assim, ele até assustou, porque... A maioria dos casos não esperava por isso. Não esperava, não, né? Ela falou, sabe por que eu esperava? Porque eu sabia que isso ia acontecer. Eu chego a arrupiar aqui, ó. Mentalizou, né? Ela mentalizou, ela criou aquilo dentro da mente dela. Ela falou assim, eu sabia que isso ia acontecer. Só que ela sabia, primeiro ela criou, ela usou a lei, tá vendo? Ela usou a lei do mentalismo. Ou seja, primeiro ela criou na mente dela. Eu vou ter sucesso. Eu vou nas televisões, eu vou ter sucesso, eu vou explodir. Tá. Ela fez uma coisa que nós chamamos, dentro da neurociência, a neuroplasticidade cerebral, lei do mentalismo. E dentro das escrituras, a gente fala fé. Porque Jesus fala assim, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esse monte, levanta-te e lança o mar, e o monte vai levantar. Ou então, outra passagem, que ele fala assim, tudo que pedires, olha para você ver isso aqui, tanto que é sério, tudo que pedires, crendo que já recebeu, te será dado. Tudo que pedires, crendo que já recebeu. Então, você não pode duvidar. E aí, quando a Laércia fala, eu tenho vários exemplos, eu tô pegando essa porque essa tá aí na boca do povo, Ibope, né? Quando ela fala assim para ele, eu já sabia que isso ia acontecer, é porque ela estava usando a neuroplasticidade, né, a lei do mentalismo, e estava usando a fé. Aí, o que acontece? Tá, tudo bem. Primeira coisa, você tem que ter fé? Tem que acreditar. Aí, isso é que a gente trabalha lá dentro da nossa comunidade. Só que tem outro ponto. Eu falo, move a sua palha que Deus move a montanha. Eu falo isso muito para as minhas Não adianta ter alunas. fé, não adianta ter tudo e não agir. É tão interessante, ela fala assim, eu sei porque eu gravava 3 vídeos por dia. Olha 3 vídeos eu postava por dia, eu sabia que um dia um ia viralizar. Então, um conjunto de ações, porque geralmente quando as mulheres chegam nesse colapso para mim, né, que sou psicanalista, que elas chegam realmente doentes, elas chegam assim, ai, Deus não me ama, perpétua, porque a fulana viaja com o marido. Crise de existência? A ciclana tem tudo na vida, tem um marido, eu nem marido eu tenho, e os homens que aparecem não dá. Então ela chega vitimizando também, né? E é muito fácil ser vítima. Depois nós vamos fazer um podcast falando sobre isso. Porque quando você se coloca de vítima, você não pode mudar a sua vida. É o caminho mais fácil, né, também, né? É o caminho mais fácil. É mais fácil você ser vítima do que você ter atitudes para mudar essa história, né? E aí aí é onde o ponto, né, Joey, onde a gente apresenta, fala assim, tudo bem, você tá achando que é isso? Mas qual é o mover da sua palha? O que você tá fazendo para sair desse lugar onde você tá? Né? Você trabalha a lei do mentalismo, você trabalha a PNL, que é a ancoragem de pensamentos, ou seja, pensar positivo? Ou você é aquela pessoa que fica, ai, nada dá certo na minha vida. Ai, tudo dá errado para mim. Então, eu falo isso com muita convicção. A palavra tem poder. E toda a ciência, Joey, ela vem do conhecimento comum. Os cientistas sabem que eu estou falando. Ela vem do senso comum. Lembra quando a sua mãe, não sei se sua mãe falava para você, mas minha mãe falava. Falava assim, minha filha, cuidado de você falar com os anjos, fala amém.
Cuidado com a certeza. sua boca, você não pode falar. Que a boca não é? fala. Oh, minha filha, cuidado com o que você tá falando aí, acabou, né? Os anjos podem falar amém. A palavra tem poder. A palavra tem poder. E hoje, dentro da ciência, dentro da neurociência, o próprio Dr. Joe Dispenza fala isso. O poder que tem a sua palavra, aquilo que você fala. Então, aí a gente traz, primeiro, a lei do mentalismo, aquilo que você põe na sua mente, aquilo que você fala, é a frequência que você vai vibrar e vai atrair. Por isso que as pessoas atraem sempre as pessoas mais ou menos na mesma linha de pensamento, de conexão. Parece que é muito extenso quando a gente fala assim. Sim, parece. Parece, mas assim, a grosso modo não é, né? Não. Por isso é que eu gosto de navegar entre a ciência e o senso comum, porque essas nomenclaturas científicas, quando você lê um livro, às vezes, de PNL ou do Dr. Joe Dispenza, você fala, meu Deus, não estou entendendo muita coisa. E esse é um dos diferenciais que eu trago, é essa conversa simples. É você entender o que eu estou falando e eu fico assim... Também de professor, né? Tá entendendo o que eu tô falando? Vocês estão entendendo? Se não estão entendendo, me Quer fala. Que desenha? Quer que desenha? Vamos voltar? Vamos fazer atividade? Por quê? Porque eu preciso que elas se movimentem. Eu preciso trazer isso para ela poder sair daquele lugar de vítima, de sofrimento. Não, e você é uma peça fundamental para virada de chave, né? É a virada de chave. Porque virou a chave, começou a agir, ter fé, agir, percebeu. Né? Eu tô com uma aluna, ela é de Minas Gerais. Ela já falou, professora, eu já emagreci 10 quilos. Quando eu tô conversando com você, às vezes eu tô conversando, porque ela faz mentoria comigo. Quando eu tô conversando com você, a minha casa silencia. Chega as amiguinhas da minha filha, ela fala assim... Fala baixinho que a mamãe tá com a professora. Até meu marido abaixa a televisão, porque ele diz que eu melhorei demais da conta, porque eu tô me alimentando bem, eu tô bem me cuidando. Né? E o homem fica feliz com isso também, de ver que ela tá se cuidando. Então, por quê? Porque ela fez essa virada de chave, ela teve esse despertar de que ela precisa mover a palha dela. Você tá entendendo o que eu tô falando? Não, agora vai eu dar eu de professora não, aqui. Eu tô entendendo perfeitamente. Aí eu vou de professora. Tá claro? Tá claro que é que eu desenho? Tá claro? Tá claro. Não, é porque assim, a gente tem esses métodos didáticos que a gente vai falando, né? Então, assim, eu gosto muito dessa linguagem simples. Hoje eu alcancei já... Eu te mandei, né, aquela informação. Alcancei 22 estados, tenho alunas... Alcancei 8 países. Por quê? Justamente por essa linguagem mais simples. Porém, apesar da linguagem ser simples, eu coloco o fundamento teórico e científico. Entendeu? Entendi, perfeito. Porque, na verdade, existia... Não sei... vou falar aqui que é uma coisa importante também da gente falar. Na época do feudalismo... Na época do feudalismo, lá antes do iluminismo, não existia separação de espiritualidade e religião. Religião e ciência. Não existia. Não tinha era tudo junto, era tudo junto. A Igreja Católica, ela mantinha esse poder. Então, a ciência e a espiritualidade, a religiosidade era uma coisa só. Aí, quando veio o iluminismo, separou. A ciência ficou do lado, com a razão, e a espiritualidade com a emoção. Só que essa separação, ela é muito prejudicial, porque aí a pessoa começa, os médicos mesmo, começavam a cuidar do corpo, né? Vamos preocupar ali com o útero da mulher, com o ovário, com a mente. Mas e a alma? E o espírito? E a mente? Entendeu? Então, eu entrava em colapso porque separava. E quando eu venho com essa proposta da pessoa entender que a ciência é uma junção entre a fé e a espiritualidade, as coisas ficam mais confiáveis, porque a gente tem uma tendência a confiar mais na ciência e, às vezes, desconfiar da espiritualidade. Então, eu consigo trazer essa junção. E aí a pessoa entende que realmente é aquilo. Sabe? Que se caminha junto e que ela realmente precisa de sair desse lugar que, às vezes, a gente fala que está no conforto. Aí ela fala, não, mas eu não estou confortável, que eu estou sofrendo. Mas é um sofrimento que ela conhece. E, às vezes, a pessoa prefere ficar num sofrimento que ela conhece, né? Nós temos um poeta... Gente, nós temos um poeta que é o Rubens Alves. Ele fala assim que nós preferimos ficar na gaiola
que a gaiola é conhecida do que voar. Porque o voo, você tem que ir para o ar, para lugares desconhecidos. E isso é a busca da sua cura interior. Por isso é que muita gente tem dificuldade de fazer terapia. Porque ele sabe que ele vai navegar por dentro dele mesmo. E ele sabe que, às vezes, a gaiola está aberta e ele não está voando. Aí, voltando só um pouquinho sobre o iluminismo, eu acredito que aconteceu antes e também um certo tempo depois. E que eu acho que vem acarretando até hoje isso, porque são poucas pessoas que têm esse olhar seu, de cuidar. Porque eu vi um vídeo que mexeu demais comigo, que foi numa clínica psiquiátrica, que antigamente as pessoas não sabiam como lidar com o autismo, e existia, né? Tinha pessoas com síndromes raras, então eles não tinham diagnósticos, então essas pessoas sofriam choque, pra você ver, né? Tanto que era forte. Não, eu tô todo arrepiado só de lembrar desse vídeo, porque assim, é muito forte. E isso até hoje, muitas pessoas, que você tá falando, ela não busca melhorar, ela navegar dentro dela, ela tá passando, ela tá sofrendo, e ela tá se arrastando ainda logo após o iluminismo ter acontecido. Pois é, tem até uma cirurgia que eles faziam que chama logotomia. Logotomia. Essa cirurgia é para te deixar, na verdade, meio que bocosado, né? Porque eles tiram toda a... Porque às vezes a pessoa fala e às vezes é um pouco agressivo. Então eles fazem, até naquele filme, gente, como que chama aquele filme com o Leonardo DiCaprio, A Ilha? Eles propõem fazer a logotomia nele. Porque a logotomia, ela te deixa impossibilitado, ou seja, inerte. Então, existia essa questão também que eles faziam. Então, hoje, querendo ou não, tá melhor, né? Porque tá tendo esse tipo de cuidado, mais conhecimento para a pessoa buscar essa cura, né? Essa ajuda que é essa importante. Essa autoajuda é importante demais. E assim, você tem essa preocupação. Você falou da OMS. Ela tem essa preocupação, mas ela tá atuando assim firmemente, tipo, com palestras, orientações no dia a dia, nas empresas, porque igual a gente falou que muitas empresas têm, a maioria é mulher. Como que está sendo isso pela OMS? Olha, na verdade, a gente vê muito pouco essa questão sendo cuidada, né? Quando a gente fala de estatística. Às vezes até fica triste que a gente fala de números, né? Aí, de repente, você vê uma pessoa ali perto de você, mas doente. Infelizmente, né? Então, e isso são políticas públicas e que realmente, infelizmente, a gente não tem o amparato que precisa, que a mulher precisa. Eu tenho uma aluna, a Iraci, ela me autoriza a falar o nome dela, porque ela gosta muito de mim. Ela falou, Perpétua, eu queria te dar de presente para as mulheres. Eu acho lindo quando ela fala isso. Eu emociono, sabe? Não, posso... Ela falou assim, eu queria poder te dar de presente, porque é meu trabalho, então tem um custo. Hoje, a minha mentoria tem um custo. E não é um ticket pequeno, porque é um trabalho muito extenso que eu tenho que fazer, desenvolver um trabalho muito próximo. Então, ela falou assim, eu queria tanto poder te dar de presente para as mulheres. Por quê? Porque as pessoas não têm acesso. Apesar de que eu faço alguns tratamentos voluntários. Eu faço alguns tratamentos voluntários, a minha comunidade também. Eu coloco algumas mulheres que eu sei que precisam muito. Mas eu sei que esse trabalho também é do governo. Ele tinha que estar, né, atuante, dando essa assistência, porque é muito sério, é muito sério. E quando você tem esse conhecimento do mentalismo, esse conhecimento da PNL, da mudança que você pode fazer na sua vida, tudo muda. Tudo muda, a sua estrutura muda, a sua história muda. E hoje o que a pessoa tem acesso, Joy, é a religião, né? Só que, infelizmente, a religião mais adoece do que cura as pessoas. Não estou falando de Deus. Mas você falou a palavra certa. Eu sou cristã. Mas é por causa da religião. A doutrina. Porque quando a pessoa vai por causa de ser Cristo, qualquer religião né? A doutrina te proíbe demais. Isso é pecado, isso não pode, isso não pode. E ela te ingesse, ela te coloca culpa. Então, a doutora Cláudia, né, ela tem doutorado em psicanálise, ela fala assim que algumas doutrinas adoecem muito mais do que curam, porque ela coloca em você um medo. Então, que tem muito mais gente doente dentro das igrejas, às vezes, do que fora da igreja, justamente por causa da doutrina.
da doutrina severa, que te engessa, que te coloca como não merecedora. Então, a pessoa, qualquer deslize da pessoa, ela fala assim, nossa, eu não mereço, Deus vai me castigar. Então, tem essa doutrina. Por isso é que, dentro da minha proposta, eu sou cristã, eu trabalho dentro da espiritualidade, mas eu não trabalho com doutrina, porque a doutrina, ela pesa. Então, a gente tem que ter uma leveza, principalmente quando a pessoa chega doente, quando a mulher chega doente, porque ela já chega lá embaixo. Então, eu preciso levar para ela o não julgamento. Você não me julga, você não me condena, você me deixa entender o meu processo de cura. E isso é muito importante. A dificuldade também que as pessoas têm, eu falo pessoas me incluindo, que um certo tempo eu era cristão, porém não era praticante e não entendia a forma de o que era Cristo. Mas essa questão da mulher, ela entender quem é Cristo, faz toda a diferença para ela ter a fé, ela agir e tudo mais. Porque quando às vezes a maioria das pessoas, a gente tá falando mulher, né? Mulher, mas é o homem também. É, claro. Mas assim, esse assunto é mais voltado pra mulher, realmente. Mas assim, quando a pessoa vai pra religião, porém, ela vê que o alvo é Cristo, né? Ela deixa todos os rótulos de lado. Né? Porque a maior frustração é essa. Ela vai para um ambiente, que o ambiente prega que ela tem que andar assim, com uma roupa tal, ela não pode falar tal coisa. E Cristo andava com quem? Cristo andava com Judas ali, que sabia que ia entregar Na ele. verdade, quando a gente lança esse olhar sobre a história de Jesus, a gente entende que ele criticava os fariseus, né? Os fariseus eram os que colocavam a lei. Que você tem que ser assim, você tem que ser assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E o próprio Jesus, ele criticava essa questão ele quebrava do peso. Todos os paradigmas, peso, todos os paradigmas. E é o que a gente vê acontecendo. Mas também existe um estudo que coloca a pessoa, por exemplo, a pessoa tem dificuldade, às vezes, tem dificuldade de parar com a bebida, de parar de fazer alguma coisa que ela julga ser errada, ela entra numa certa igreja, porque ali tem alguém que vai vigiar, validar ela, também, né? Validar aquilo que ela sente que ela não pode fazer e até vigiar, monitorar. Porque a pessoa, às vezes, ela tá precisando tanto de cura que ela vai para ali para ser monitorada, para ela, olha, eu não posso fazer porque o pastor vai ver. Olha que a irmã vai passar. E é tão interessante que, às vezes, a pessoa, quando vai lá para um Araguaia, bebe a cerveja, assiste o jogo, faz as coisas. Por quê? Porque a pessoa tá ali, ela tá num lugar onde ninguém tá julgando ela. E quando tá dentro da cidade... Então, é um peso. Às vezes, eu entendo a doutora Cláudia falar isso, ela é essa psicanalista que eu sigo, porque, às vezes, não são todas, a gente não pode generalizar, mas tem muitas igrejas que trazem mais prejuízos nesse sentido de colocar culpa, de colocar peso, de colocar angústia dentro da pessoa, do que da proposta de Cristo mesmo, que é cura, é libertação. E a gente, né, o meu marido está ali, ele sabe que a gente começou, foi uma jornada nossa dentro da comunidade. A gente começou dentro da comunidade, nós dois, muito novinho, e ali a gente teve esse encontro, né, com Cristo, esse encontro mesmo com a proposta de fé. E naquela época eu não conhecia neurociência, nem PNL, nem nada, mas eu comecei a utilizar a minha fé para poder chegar onde eu estou. Uhum. Então, por isso eu tenho essa gratidão. É todo um processo que a gente vive. Só que a gente entende também quanto, às vezes, essa doutrina pode trazer prejuízos também para as pessoas. Uma coisa que você falou, e assim a gente vê que essa parte do vitimismo, ela é muito enraizada, em geral. Eu falo porque, assim, até na questão na minha área de filmagem, tudo, a gente tem um grupo lá, e aí eu tava vendo o rapaz, ele tava filmando, e aí ele parou de filmar e foi ajudar uma atleta que ele tava filmando ali, ele parou, só que o que ele fez? Ele foi ajudar ela e filmando essa ajuda. Eu falei, cara, perdeu todo o sentido. Que ele tava filmando, perdeu todo o sentido. Tava fazendo. Né? O que a mão direita dá, a outra não precisa ficar sabendo. Então, acho que essa necessidade de vítima, de você se colocar como vítima, você retrair, eu acho que é um dos maiores causadores, né? A pessoa tem que se libertar disso.
Isso é muito sério, porque o vitimismo, ele traz mais ou menos a consequência do não merecimento. Então, se eu não sinto que eu sou merecedora de ter aquilo, igual a dona Laércia aí, que a gente comentou aqui agorinha sobre o caso dela, se eu não me sinto merecedora e eu coloco a culpa no governo, nos meus pais, coloco a culpa no outro, o que é? Eu transfiro a capacidade de intervir. Isso é muito triste. É como se eu me enterrasse viva. Porque eu coloco o outro, a minha felicidade depende do outro e não de mim. Depende da mudança do outro e não da minha. Por isso é que muitos casamentos não dão certo, muitos relacionamentos não dão certo. Porque a vitimização, a capacidade da pessoa de colocar a culpa no outro. E aí, essa vitimização, ela gera falta de merecimento. Eu não mereço ser feliz, eu não mereço ter, eu não mereço conquistar. A gente estava... eu quero voltar naquela hora que eu te falei sobre eu e o marido termos ido numa comunidade. Pode. Nessa época, a gente passava por muita dificuldade financeira. Ele trabalhava, ele ganhava salário mínimo. E a gente casou, eu 16, ele 19, e a gente foi morar num barraco. E nesse barraco, eu lembro que a gente tinha posto nem janela, tinha lona. E nesse lugar onde a gente estava, os móveis também, a gente tinha sido tudo de segunda. Ele comprou a geladeira, e aquela luta de pobreza mesmo, de sofrimento. E um dia nós fomos numa comunidade. E tinha uma mulher lá fazendo uma palestra, e ela olhou. Ela tem os olhos azuis, que ela é viva ainda. Ela olhou, e para mim, ela olhou para mim. Ela falou assim: tudo que você quiser, você pode ter. Tudo que você quiser, você pode ter. Por que você anda de carroça, sendo que você pode ter um carro? Por que você mora de favor, sendo que você pode ter sua casa? Eu cheguei a rupiar. Falei, opa, essa é pra mim mesmo. Essa é pra mim. Eu e o marido, a gente ia de bicicleta. A carapuça. Nossa, a gente ia de bicicleta, era uma calói, então a gente tinha 2 filhas. A gente colocava uma na frente e a outra no meu colo atrás. E a hora que ela falou, eu apropriei daquilo. E eu falei, gente, por que eu não sabia disso antes, né? Nossa, que coisa boa que eu descobri. Aí eu fui, né? Falei assim, gente, eu preciso de muita coisa. Preciso de uma geladeira, de um sofá. Mas aí eu preciso mais da minha casa. Então, tudo bem. Já que ela falou que tudo que eu quiser eu posso ter, aí ela ainda falou assim, porque o seu Deus é o dono do ouro, da prata. Você é filha da promessa. E aí eu pus aquilo na minha cabeça. Eu tinha uns 17, 18 anos, eu pus aquilo na cabeça e falei, pronto, achei minha solução da minha vida. Eu quero a minha casa, porque morar no fundo da casa da sogra, né? Uma pessoa muito boa e tudo, meu sogro, mas, nossa, não era o que eu queria. E aí eu falei assim, eu quero a minha casa e pronto, acabou. Sabe o que aconteceu? Chegou uma pessoa e falou assim, Perpétua, vai ter um sorteio lá na prefeitura que eles vão sortear a casa. Olha só. Eu olhei e falei assim, gente, vou lá buscar minha chave. É isso, ganhei minha casa. E aí o pessoal falou assim, larga de ser boba, porque eu morava lá no setor Paraíso, você daqui de uma, você sabe. Sei. E a prefeitura é aqui. Então, para sair a pé, porque como eu não tinha carro, ou eu vinha de a pé ou eu vinha de bicicleta. Então, é bem longe. Uhum. Aí o pessoal falou, larga de ser boba, você vai lá, isso é política, eles já têm carta marcada. Eu falei, gente, se eu fui e falei que eu quero, e eu não me coloquei como vítima. É aquela falinha que você falou falou antes. Move a sua palha. Eu falei assim, eu vou. Eu não tinha essa teoria ainda. Falei assim, eu vou. Aí vim, né, a pé, cheguei lá suadinha, sentei. Eu fui a segunda a ser sorteada. Tá aqui, chega até arrepiar. Maria Perpétua, vem pegar a sua chave que você ganhou sua casa. Eu voltei chorando para minha casa. E falei assim, vale a pena acreditar. Então, por isso eu mergulhei nesse estudo. Um dos diferenciais é esse, Joy, que eu penso que eu tenho, sabe? Enquanto pessoa. É porque eu experienciei. Então, eu tenho o estudo de livros, de teorias, mas eu vivi essa história. Eu vivi essa fé, eu vivi a neuroplasticidade cerebral, eu vivi a ciência, eu vivi a espiritualidade e eu sei, por isso eu sei ensinar para elas como que funciona, como que você faz para você conseguir tudo o que você quer. E não tem impossível, não existe nada que você não possa conseguir.
Basta você usar as ferramentas certas e entrar no eixo e entender. E os planos de Deus também, né? Os planos de Deus são maravilhosos. Claro. Se você confiar nele. Na verdade, é Deus que é só o seu bem, né? Aí a pessoa fala assim, mas por que então que Deus planeja o bem para fulano e não planeja para ciclano? Por que fulano tem milhões e... Aí eu falo, o que acontece? Aí é você estar atento às oportunidades. Meu avô falava que o cavalo ele não passa riado muitas vezes na porta da gente, não. Tem a diferença da oportunidade de você criar também, né? Você pode criar suas oportunidades. Você pode criar suas oportunidades. Você pode aproveitar as oportunidades que aparecem, mas para tudo isso você precisa estar o quê? Em sintonia. Você precisa estar curado. Você precisa estar buscando aquela certeza de que você merece, de que é para você, sim, o sucesso, a prosperidade, a saúde. Tudo aquilo é para você. Você tem que se sentir merecedor. Tomar posse. Tomar posse. E aí a gente navega entre a ciência e a espiritualidade, mostrando para essas mulheres, né, que é o meu público maior, 80%, mas eu tenho 20% de homens também. Mostrando para elas que elas podem. E o mais interessante é os depoimentos que elas dão do que elas conquistam depois que elas assumem quem você é de verdade. Porque nós não sabemos nem quem nós somos. Mas isso aí é para outro podcast. Nós não sabemos nem quem nós somos. Se a gente descobrir quem a gente é, né, a força que a gente tem, que tanto a ciência como o próprio Cristo falava, vocês vão fazer mais milagre que eu. Se a gente descobrir quem a gente é e a força que a gente tem, o Dr. Joe Dispenza fala, né, um livro que eu gosto demais dele, ele fala aqui, ó, quebrando o hábito de você ser você mesmo. Ele curou a própria coluna dele, ele teve um acidente de bicicleta, ele ia ficar deficiente e ele curou com a fé, com o pensamento positivo, com a PNL, trabalhando, ou seja, a autocura que nós temos e o poder que a gente tem e não sabe. Né? A gente é muito falho, né? A gente é muito falho. Igual você falou que desde do passado a gente vem arrastando. E hoje tem muitas informações aí para ajudar a gente. E a gente não evolui, né? É por a essa falta de corridinha do rato, né? Fica ali, correndo, não sai do lugar. Você tem que pagar as contas, você tem que comer. Então, você vai trabalhando. E não para ter essa amplitude. Eu gosto muito, Joey, de trazer essa mensagem para as pessoas que vão assistir, gente que estão assistindo, de que tudo é possível e que a linguagem é simples. As coisas são muito simples. Os maiores poetas, os maiores escritores, os maiores cientistas, eles usavam a própria natureza, né, para escrever. Esse Galileu observando as estrelas, né? Aí tem o outro que observava as flores. Então tem os poetas. Então todos eles observavam a natureza. E a gente para de dar valor, principalmente por causa desse celular, né, que a gente tá tão invocado com essa tecnologia, a gente para de dar valor. Eu comprei uma chácara e eu gosto muito de ir para lá, porque chega lá, eu ponho o celular de lado e eu vejo o sol nascer, e eu vejo o sol se pôr, e eu olho para as estrelas, eu olho e tudo isso ensina pra gente. E tem muita gente voltando para a natureza agora, voltando para as fazendas, voltando para essa vida, deixando um pouco a tecnologia. Mas usa para o que é necessário. E não de uma forma desregrada, né? É isso. Se deixar, a gente fica aqui horas e horas. E ainda falta muito assunto. Muita coisa importante a ser falado. Eu até te convido de novo para a gente voltar aqui e falar mais temas importantes. Vamos falar sim. Né? É um prazer poder ajudar as pessoas que precisam, né? Apesar de trabalhar muito com mulheres, a gente alcança também os homens, os pais de família que precisam tanto dessa descoberta, né, dessa virada de chave para poder trabalhar e dar sustentação para as mulheres. Porque quando eu tenho meu marido ali, obrigado, meu bem, tá aqui comigo. Nós estamos casados já tem 40 anos, então eita que nós tem história junto. 40 anos é boda de... Ai, bem, de que é bodas? Nem lembro mais, gente. Já me perdi no negócio das também bodas. Bodas... Depois a gente pesquisa. Mas é propriedade... Bodas de Aroeira.
Era o E? Não sei não, tô Não sei brincando. também o que é, não. Eu sei que é alguma coisa. Eu fico esperando a de prata, né? Com 50. Aí falou que é boda de paciência. Bodas de paciência. Tem muita coisa, viu? Muita coisa que a gente vive junto. E Isso é quem sabe um dia a gente importante. pode falar também sobre isso, né? A gente É ter isso. sobre relacionamentos. Enfim, ai, que prazer estar aqui com você. A gente já teve uma conexão. Eu que agradeço demais. Muito tempo atrás, né? E eu falo assim, que ninguém chega na nossa vida por acaso, Não. nem passa por acaso. Não. Então, tudo existe um porquê. E que a gente possa levar essa mensagem para as pessoas de que elas são filhas da promessa e que elas podem, sim. Claro que precisa de estudo, precisa mover a sua palha, precisa criar oportunidades, igual você falou, mas que Deus é Deus para todo mundo. Exatamente. Ele é bom o tempo inteiro. Então, se a gente quiser ir fazer o nosso movimento, a gente conquista aquilo que a gente quer. Exatamente. Professora Perpétua, quero deixar aqui o meu agradecimento pelo convite mais uma vez. E antes da gente encerrar, faça considerações finais, deixe uma mensagem, não só para a mulher, mas também para o homem. Tá bem. Porque, assim, o que você faz é de extrema importância. Você tem a chave, está na sua mão, que você entrega para a pessoa e ela tem que virar essa chave. Eu senti isso aqui. Você tem com o passaporte ali para a pessoa ativar isso. Então, deixa essa mensagem para a pessoa e deixa também seu Instagram para o pessoal seguir lá. Tá certo. Eu quero dizer assim que o que eu falei, eu venho de uma família muito pobre, é diferente, o povo fala humilde, eu não gosto muito de falar isso porque tem pobre que não é humilde, então eu vim de uma família pobre mesmo, falta de dinheiro, casei, tive muita dificuldade, a gente passou por muitas lutas junto, mas eu sempre busquei, eu sempre estudei, eu sempre acreditei que eu merecia e caminhei e fiz as minhas oportunidades, mas também eu soube observar quais eram as oportunidades. Então, o que eu quero, a mensagem que eu quero deixar para todas as pessoas: olhe para você mesmo. Pare um pouco. Desacelera. 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 Inclusive, meu próximo livro é sobre isso, a síndrome da emergência. Desacelera. Busca, procura entender o porquê você está vivendo isso. Desacelera, escuta mais o universo, escuta mais a Deus, que Ele vai dar um direcionamento. Ele vai dar o direcionamento para você ter o sucesso que você precisa. O que você, às vezes, está acontecendo é porque você não está focando. Você não está concentrado. Não se distraia no caminho. Não se distraia. É isso. Isso aí, mensagem foi dada, mensagem forte, basta você agir, né? Então, pessoal, é isso aí, quero agradecer vocês, tá, que assistiram a gente até agora e deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Não se esqueçam, gente, se inscreve no nosso canal, compartilha, curte, comenta, porque tem muitas pessoas que estão necessitando, tá precisando de ouvir isso, tá? Então, não esquece também de ativar o sininho que vai estar ativando as notificações para vocês em tempo real, tá bom? Até o próximo programa. Até lá.